Olá, viva! Muito bom dia a partir da cidade do Rio Gilão, do Sotavento Algarvio, Tavira, Portugal. Estamos na Igreja da Santa Maria, de onde iremos transmitir a Eucaristia da Solenidade da Ascensão. Celebramos ainda hoje, domingo, dia 16 de maio de 2021, o Dia Mundial das Comunicações Sociais, tendo o Papa Francisco alertado na sua mensagem para este dia, intitulada Vem e Verás. Comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são, para a necessidade de uma comunicação transparente e honesta, tanto na redação de um jornal como no mundo da web, tanto na pregação comum da Igreja como na comunicação política ou social. Vai presidir esta celebração o Bispo do Algarve, Dom Manuel Neto Quintas, e concelebra o Parco de Tavira, o Padre Miguel Lopes Neto. Seja então muito bem-vindo a esta transmissão em direto, online, em live streaming multiplataforma, nos canais digitais e sociais da Diocese do Algarve, Folha do Domingo, Paróquia Tavira e Mais Algarve, para além de muitas outras que connosco estarão em partilha e em ligação. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos em Tavira, na Igreja de Santa Maria, de onde iremos transmitir a Eucaristia da Solenidade da Ascensão. Celebramos ainda o Dia Mundial das Comunicações Sociais. O Papa Francisco alertou, na sua mensagem dedicada a esta data, intitulada Vem e Verás, comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são, para a necessidade de uma comunicação transparente e honesta, tanto na redação de um jornal como no mundo da web, tanto na pregação comum da Igreja como na comunicação política ou social. A Renascença, cumprindo precisamente esta missão e serviço, está a emitir em toda a sua rede de emissores para Portugal e através da internet em rr.sap.pt para todo o mundo. Preside esta celebração o Bispo do Algarve, Dom Manuel Neto Quintas, e concelebra o Pároco de Tavira, Padre Miguel Lopes Neto. Os cânticos estarão a cargo do coro da Paróquia de Tavira, sob a direção musical e acompanhamento ao órgão de Ricardo Starkey. Consigo e ao longo de toda a celebração estarão também Sandra Cortes Moreira nos comentários à liturgia de hoje, José Ferreira na captação ao vivo e a equipa da Mais Algarve, que emite para os canais da Eclésia e da Diocese do Algarve. Recordamos que o Dia Mundial das Comunicações Sociais foi estabelecido pelo Concílio Vaticano II no Decreto Intermirifica em 1963. Assinala-se em cada ano, no domingo antes do Pentecostes, e o Papa envia a todo o mundo cristão uma mensagem que este ano é a 55ª. No texto, o Papa destaca a importância de uma maior capacidade de discernimento e um sentido de responsabilidade mais maduro na difusão e recepção de conteúdos.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Doutora Isabel Figueiredo, responsável pelo Secretariado Nacional das Comunicações da Igreja e diretora da Rádio Renascença, dirigirá algumas palavras ao auditório da Renascença que nos escuta. Bom dia a todos. E também a a esta Assembleia. Presentes e a todos os que nos acompanham através do... Bom dia a todos os que aqui estão e a todos os que nos acompanham através das transmissões que estamos a fazer neste momento desta celebração. Nós estamos hoje a celebrar o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. E 55 anos não são 55 dias, é muito tempo. E este tempo mostra a importância que a Igreja tem dado à comunicação social. Precisamos de recuar ao Concílio Vaticano II para encontrarmos esta preocupação concretizada em palavras e em decisões que têm sido tomadas ao longo dos anos. E aproveito este momento, precisamente, para vos falar desta importância que a Igreja tem dado à comunicação social, para agradecer à Igreja do Algarve, na pessoa do Sr. Dom Manuel Quintas, na pessoa do Sr. Padre Miguel Neto, o acolhimento que têm dado sempre e tudo o que tem sido feito nesta Diocese em favor da comunicação social. A mensagem do Papa é uma das marcas deste dia. Os Papas têm escrito sempre mensagens para os Dias Mundiais das Comunicações Sociais e este ano o Papa Francisco escreveu uma mensagem que foi publicada e anunciada em janeiro, mas que hoje é o dia certo para voltarmos a ela, para pensarmos, para rezarmos, para conversarmos sobre ela. Desta mensagem do Papa, eu gostava só de salientar aqui duas ideias, que são duas ideias que me parecem fundamentais. Uma está relacionada com o título da mensagem. A mensagem tem como título O Vem e Verás, o anúncio que era feito a todos para poderem conhecer a realidade do que é ser cristão. E o Papa pede exatamente isto aos jornalistas. Pede aos jornalistas que eles vão ao encontro das pessoas, vejam o que é que se passa e sejam capazes de o relatar aos outros, de o relatar a todos. O Vem e Verás, num convite direto a todos os agentes de comunicação social. E a outra ideia muito forte da mensagem deste ano é uma expressão muito própria do Papa Francisco, em que ele pede para gastarmos as solas dos sapatos. E ele diz aos jornalistas e a todos os que trabalham a comunicação social para gastarem as solas dos seus sapatos a andar pelo mundo, a anunciar o que se passa com verdade, com transparência, com honestidade, com paixão. E eu atrevo-me a dizer que esta mensagem, apesar de ser dirigida aos profissionais de comunicação social, pode ser vista para todos nós. O Vem e Verás pode ser dirigido a cada um de nós, os que estamos aqui, os que nos acompanham, e o gastar as solas dos sapatos é também um pedido que eu penso que todos podemos fazer. Precisamos de gastar as solas dos sapatos uns com os outros e uns aos encontros dos outros. E por último, queria só dar graças a Deus. Queria dar graças a Deus por este renovado encontro que temos aqui nesta maravilhosa igreja, este renovado encontro com Jesus, porque é Ele que nos continua a capacitar para podermos comunicar o que se passa, para podermos ir ao encontro dos outros, para podermos gastar-nos uns com os outros. Ao fim e ao cabo, é Jesus aquele que nos continua a capacitar para não desistirmos do amor. E era isto que eu queria deixar aqui, enquanto responsável do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, queria deixar aqui para todos vós, neste domingo cheio de sol, nesta terra abençoada do Algarve. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Isabel, pelas palavras que nos dirigiu, que são suficientemente motivadoras para melhor celebrarmos esta Eucaristia, mas permiti ainda que, aproveitando desta transmissão, desta Eucaristia, pela Rádio Renascença, pela Eclésia, pelos meios também da Diocese do Algarve, incluindo a Mais Algarve, possa levar o nosso abraço, o abraço desta Assembleia, a todos quantos estão em sintonia connosco, sobretudo aqueles que estão doentes nos hospitais ou nas suas casas, aqueles que estão privados de liberdade nos estabelecimentos prisionais, aqueles que estão em viagem ou em trabalho, e este é o único modo possível que hoje têm de participar na celebração da Eucaristia, em dia da Ascensão e dia mundial dos meios de comunicação social. O nosso abraço vai de maneira particular também àqueles que constituem esta grande família
e no meio de tantas privações, às vezes longe da família, durante muito tempo, em condições que põem em perigo a própria vida, procuram recolher a informação para levar a todos, inclusivamente a cada um de nós. Pois, meus irmãos, tendo presente também a celebração deste dia, a solenidade da Ascensão, que falaremos no momento próprio, preparemo-nos para iniciar esta Eucaristia, pedindo ao Senhor que nos purifique de todas as nossas fragilidades, para melhor a celebrarmos e para dela também recebermos os dons que o Senhor hoje tem reservado para cada um de nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra.
Oremos. Deus omnipotente, fazei-nos exultar em santa alegria e em filial ação de graças. Porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança, tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Na primeira leitura, retirada dos Atos dos Apóstolos, salienta-se a mensagem essencial desta festa. Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o seu projeto, entrou na vida da comunhão com Deus, a mesma vida que espera todos os que percorrem o caminho que ele próprio percorreu. Quanto aos discípulos, eles não podem olhar para o céu. Escutemos a leitura. No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar desde o princípio até ao dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado pelo Espírito Santo as suas instruções aos apóstolos que escolhera. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia, em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual, disse ele, me ouvistes falar. Na verdade, João batizou com água. Vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles e uma nuvem escondeu a seus olhos. E estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhes 2 homens vestidos de branco que disseram: Homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Palavra do Senhor. Juntemos agora a nossa voz à da salmista Ema Valente para proclamar: Ergue-se Deus o Senhor em júbilo e ao som da trombeta. Ergue-se Deus o Senhor em júbilo e ao som da trombeta. Ergue-se Deus o Senhor em júbilo e ao som da trombeta. Povos todos batei palmas, aclamai a Deus com brados de alegria, porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível.
Na segunda leitura da Carta de São Paulo aos Efésios, os discípulos são convidados a terem consciência da esperança a que foram chamados e a caminhar ao encontro dessa mesma esperança, junto com os irmãos e em comunhão com Cristo, cabeça do corpo que é a Igreja. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação para o conhecerdes plenamente e iluminar os olhos do vosso coração para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros da glória de sua herança entre os santos e a comensurável grandeza do seu poder para nós, os crentes. Assim, o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus. Acima de tudo, o principado, poder, virtude e sabedoria. Acima de tudo, o nome que é pronunciado tão só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Tudo submeteu a seus pés e pô-lo acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor. O Evangelho de Marcos apresenta-nos as palavras de despedida de Jesus, que definem a missão dos discípulos no mundo. Refere a alegria do reconhecimento da presença do projeto salvador de Deus e que resulta do facto de a ascensão de Jesus ter acrescentado à vida dos crentes um novo sentido. Vamos escutar o Evangelho de São Marcos, proclamado pelo pároco de Tavira. O Senhor esteja convosco. Conclusão do Santo Evangelho segundo São Marcos.
Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem. Expulsarão os demónios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim, o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Palavra da salvação. Acabámos de escutar a proclamação do Evangelho e ouviremos agora a homilia do Bispo do Algarve, Dom Manuel Neto Quintas. Minhas irmãs e meus irmãos, saúdo-vos muito fraterna e cordialmente, todos vós que aqui vos encontrais, na pessoa do vosso pároco, e saúdo também quantos estão em sintonia e em comunhão conosco, através do nosso som, da nossa voz, que chega pela Renascença, de tantos lugares, e também da imagem que é transmitida pelos meios de comunicação social presentes, particularmente ligados à Eclésia e também à Diocese, através da Mais Algarve. Uma palavra inicial sobre o sentido da solenidade que hoje celebramos, o sentido da Ascensão, para Jesus e para nós. E depois também uma palavra sobre aquilo que as leituras que acabámos de escutar nos sugerem, relativamente à realização da missão que Jesus confiou aos seus discípulos, à Igreja, a cada um de nós. E também hoje, uma palavra sobre a mensagem do Papa para este Dia Mundial das Comunicações Sociais. O sentido desta celebração da Ascensão de Jesus. A oração de coleta, que já proferiria, mas também em vosso nome, sintetiza em poucas palavras o conteúdo essencial deste mistério da vida de Cristo que hoje celebramos. Pedimos a Deus que encha o nosso coração de alegria para cantarmos um hino de louvor e ação de graças, porque a ascensão de Cristo é a nossa esperança. Ao nos preceder na glória, como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. O prefácio deste dia retoma esta mesma afirmação. Cristo, ao subir aos céus, como nossa cabeça e primogênito, sem abandonar a nossa condição humana, deu-nos a esperança de um dia irmos ao seu encontro, como membros do seu corpo. Portanto, alegria, ação de graças, esperança, porque hoje contemplamos e celebramos em Cristo o fim que nos espera. Unirmos-nos a Ele na glória na qual nos precedeu. De facto,
olhando para o modo como celebrava a Igreja este dia e o povo cristão, particularmente quando era ainda feriado, dia Santo do Guarda, quinta-feira da Ascensão, diz o povo, o dia da espiga, não é verdade? Aquilo que transparecia desta festa era a alegria, que levava as famílias a irem para o campo, numa partilha fraterna, com os seus farnéis, com as suas merendas, comum em todo o lado. Olhai que eu encontrei isto em Madagascar também, quando andei por lá. E aqui no Algarve ainda temos, aliás, uma evocação dessa alegria. Há 2 municípios que continuam a celebrar o seu dia e, portanto, feriado, na quinta-feira da Ascensão. É um feriado móvel, Monchique e Loulé. Isto diz-nos como esta festa, como esta alegria estava verdadeiramente entranhada no povo, celebrando-a na festa, na alegria, na partilha, no campo, não é? Pois, meus irmãos, hoje é dia de alegria. É dia de alegria porque Jesus, subindo ao céu, nos precedeu na glória. Entrou, levou para lá, para o céu, a nossa humanidade. Sendo Ele nossa cabeça, reclama-nos como membros do seu corpo, para que nos unamos a Ele. Nestas palavras está o essencial da celebração deste dia. Entretanto, é tempo, sem tirar os olhos do céu, atraídos pelo fim que nos espera, de palmilhar os caminhos do mundo, gastar as solas dos sapatos, como hoje se diz, não é, na mensagem, como o Papa hoje diz na mensagem, e dizia-nos neste dia um jornalista também os pneus do carro, não é? No cumprimento da própria missão, seja como jornalistas, seja como enviados de Cristo, na realização da missão que confiou e renovou aos discípulos no momento da sua ascensão, como escutamos no Evangelho de Marcos. A palavra de Deus, hoje proclamada, ajuda-nos a compreender melhor o sentido e o fundamento de quanto rezamos na coleta e no prefácio. Alegria, júbilo, esperança. A primeira leitura, que são os 11 primeiros versículos do livro dos Atos dos Apóstolos, afirma que o caminho desta vida, percorrido no anúncio do Evangelho e no testemunho de Cristo ressuscitado, conduz-nos a essa vida definitiva, à comunhão plena com Deus. A ressurreição e a ascensão de Jesus são garantia de que uma vida vivida na fidelidade às propostas de Jesus tem como destino a glória, onde Ele já se encontra. Somos membros que se unem ao corpo, do qual Ele é a cabeça. Percorrer o seu caminho significa ter acesso com Ele à vida plena. O Evangelho, que é a conclusão, como escutamos, do Evangelho de Marcos, são os últimos 5 versículos do Evangelho de Marcos, relata-nos, no contexto da manifestação pascal de Jesus e no momento da sua ascensão ao céu, o envio dos discípulos a anunciar o Evangelho a todos e em toda a parte. Os discípulos, conclui São Marcos, a sua narração da vida de Jesus, partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os milagres que a acompanhavam. Partiram eles e partiram quantos em todo o tempo se assumem, continuam a partir hoje, como seus discípulos, com a certeza de que Ele acompanha a sua ação missionária. A ascensão de Jesus ao céu assinala assim uma nova etapa na vida da comunidade dos discípulos. Sem deixar de ser discípulos, assumem agora esta nova identidade que a presença e a ação do Espírito confirma e fortalece. A identidade missionária é indissociável do ser discípulo de Jesus, do ser igreja. Recordo alguns aspectos sempre presentes no exercício deste dever pessoal e também eclesial da realização da missão confiada por Cristo à Igreja. Em primeiro lugar, a universalidade, quer do ponto de vista geográfico, ide por todo o mundo, quer do ponto de vista dos destinatários,
A anunciar o Evangelho a toda a criatura, acentua-se esta dimensão da universalidade. É para todos e deve ser proclamada em todos os lugares. Para todos e em todos os lugares, sem exceção. Trata-se de um dever indelegável, não delegável. É um compromisso pessoal assumido no batismo e no crisma, que define a identidade do ser cristão. Do mesmo modo que a Igreja existe para evangelizar, recordamos sempre o Evangelho Nuntiandi do Papa Paulo VI, não podemos dissociar o ser cristão, ser discípulo de Cristo, do ser missionário. Trata-se de uma mensagem também inadiável. Partiram a pregar por toda a parte. A mensagem é para cada hoje da nossa vida. É indissociável do ser cristão e por isso acompanha-nos na nossa existência. Não está circunscrita a tempos, a lugares, a horas, a dias da semana. Se faz parte de nós, da nossa identidade, onde nós estivermos, aí está a missão, aí está um sinal da presença e da mensagem de Cristo. É uma missão comunitária e eclesial, ou seja, é sempre a partir da comunidade, em igreja, que nós somos chamados a anunciar o Evangelho, a dar testemunho de Cristo. Somos enviados em igreja e como igreja. Somos mensageiros apenas, não somos donos da mensagem. A mensagem, naturalmente, é a própria pessoa de Jesus, o conteúdo da mensagem é a própria pessoa de Jesus. É o Evangelho. É a boa e alegre notícia, porque é o próprio Jesus ressuscitado que anunciamos. Também não podemos deixar de ter presente o Espírito Santo, o protagonista da ação evangelizadora da Igreja e também de cada cristão. É ele que na manhã de Pentecostes faz do grupo de apóstolos, de portas e janelas fechadas, igreja em saída, como nos recorda e pede o Papa Francisco. Igreja que percorre as estradas do mundo, sujeita às lamas do caminho. Igreja enlameada, fala nisso, não é? E aos acidentes do percurso, igreja acidentada, que assume como suas as tristezas e as angústias, as alegrias e as esperanças de toda a humanidade, de cada tempo e de cada lugar. É vital, pede-nos o Papa Francisco, na alegria do Evangelho, que a Igreja saia para anunciar o Evangelho a todos, em todos os lugares e em todas as condições, sem demora, sem reservas e sem medo. E acrescentamos, inspirando-nos na sua mensagem para este dia, servindo-nos para tal de todos os meios ao nosso alcance. Vem e verás, comunicar encontrando as pessoas onde estão e como são. É o tema da mensagem do Papa Francisco para este dia, que a doutora Isabel já aludiu na introdução a esta Eucaristia. Ir e ver, como sugestão para toda a expressão comunicativa, quer para os que anunciam o Evangelho, os que levam a boa notícia, como para os que recolhem e transmitem a vida das pessoas, feita de boas e más notícias, indo ao encontro da sua vida concreta. Transparência e honestidade, entre outras coisas, recomenda o Papa, tanto na redação de um jornal como no mundo da web, tanto na pregação comum da Igreja, como na comunicação política ou social. Vem e verás, foi o modo como a fé cristã se comunicou a partir dos primeiros encontros nas margens do Rio Jordão e do Lago da Galileia. Meus irmãos, nada pode substituir o ver pessoalmente, já que algumas coisas só se podem aprender experimentando-as. Nas nossas mãos temos os livros, nos nossos olhos os acontecimentos, cita o Papa Santo Agostinho. Não se comunica apenas com palavras, mas também com os olhos, o tom de voz, os gestos, os silêncios. E isto só é possível recolher presencialmente. É preciso procurar, por trás de cada palavra, um rosto que lhe dá forma e que lhe dá expressão e que torna mais autêntica e mais verdadeira a informação, a notícia. Mas concluindo,
Meus irmãos, a celebração da Ascensão de Jesus permite-nos, assim, conhecer melhor a pessoa de Jesus e a missão confiada à Igreja. Se bem que significa uma separação visível de Jesus, Jesus sobe acima de todos os céus, como nos diz o Evangelho de Marcos, estabelece um novo modo de presença, de estar com os seus e entre os seus. Os discípulos deixam de ter a Jesus no seu meio, para que pela ação do Espírito Santo sejam Jesus no mundo. Presença que se manifesta na sua vida e no seu testemunho como realização da missão que Cristo lhes confiou. A celebração do Dia Mundial das Comunicações Sociais permite-nos, com o Papa Francisco, manifestar o nosso reconhecimento a quantos trabalham de diferentes formas e modos nos média, bem como o nosso apreço pelas condições, tantas vezes adversas, em que realizam o seu trabalho. Igual reconhecimento e apreço para quantos anunciam hoje o Evangelho, sobretudo os que vão onde mais ninguém vai, onde vivem e fixam residência, onde apenas, por vezes, alguns passam. Vão, veem e permanecem com o povo a que são enviados, assumindo a sua própria vida, a sua língua, a sua cultura, as suas privações, mas também as suas riquezas. Continuando assim, como refere o Papa, uma corrente de encontros que comunica o fascínio da aventura cristã. E concluo com a oração que o Papa propõe neste Dia Mundial das Comunicações Sociais e que vos peço, vos associeis mesmo em silêncio a esta oração. Senhor, ensinai-nos a sair de nós mesmos e partir à procura da verdade. Ensinai-nos a ir e ver. Ensinai-nos a ouvir, a não cultivar preconceitos, a não tirar conclusões precipitadas. Ensinai-nos a ir aonde não vai ninguém, a reservar tempo para compreender, a prestar atenção ao essencial, a não nos distrairmos com o supérfluo, a distinguir entre a aparência enganadora e a verdade. Concedei-nos a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo e a honestidade de contar o que vimos. Escutamos a homilia do Bispo do Algarve, Dom Manuel Neto Quintas, que refletiu sobre o sentido da Ascensão, momento de alegria, sentimento maior nesta festa, pois a Ascensão é a certeza de que Jesus, cabeça da Igreja e sem abandonar a sua condição humana, foi apenas o primeiro e nós segui-lo-emos na glória de chegar ao céu. Também é tempo, sem tirar os olhos do céu, de palmilhar os caminhos do mundo para cumprir a missão que Deus confiou a todos os discípulos, cada um de nós, e em particular aos jornalistas, que são chamados a ser primeiros emissários da esperança e a ir ao encontro da vida concreta das pessoas. A essência missionária, vem e verás, é indissociável ao ser cristão, recebido e assumido no batismo, salientou Dom Manuel Neto Quintas. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para nossa salvação. Desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras.
e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Jesus Nosso Senhor, que subiu ao céu sem deixar de estar conosco, para que os cristãos façam o que Ele diz, pedindo com alegria: Cristo elevado aos céus, ouvi-nos. Cristo elevado aos céus, ouvi-nos. Juntemo-nos agora à Igreja Universal, apresentando as preces de todos os católicos do mundo para o dia de hoje. Pelas igrejas do Norte e do Sul, que confessam a ressurreição de Jesus Cristo, pelos mensageiros do Evangelho, para que o levem com alegria a toda a parte e deem sempre bom testemunho de Cristo, oremos ao Senhor. Pelos fiéis perseguidos e prisioneiros, para que os dons do Espírito Santo os fortaleçam e os tornem firmes na confissão da sua fé, oremos ao Senhor. Pelos que buscam a Deus, olhando o céu, para que o reconheçam também sobre a terra, nos mais pobres, nos que choram ou estão sós, oremos ao Senhor. Pelos jovens e por aqueles que os acompanham, para que todos cresçam cada vez mais no conhecimento e no amor ao Evangelho, oremos ao Senhor. Pelos fiéis desta Assembleia Dominical, para que Deus Pai se lhes revele aqui na terra e os leve um dia a contemplar a Cristo na glória, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas e fazei que os nossos corações se voltem para aquele que neste dia subiu ao céu e entrou na sua glória, de onde constantemente nos atrai. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Terminada a liturgia da palavra, inicia-se agora a liturgia eucarística. Nela, a Igreja recorda os momentos que correspondem às palavras e aos gestos realizados por Jesus na véspera da sua paixão. O primeiro desses gestos de Jesus, o de tomar o pão e o vinho, corresponde na celebração da Eucaristia à apresentação das ofertas, fruto da terra e do trabalho do homem. Este será provavelmente um dos momentos de maior participação dos fiéis durante a celebração, momento em que o pão e o vinho, também eles, dom de nós mesmos, de tudo o que somos e temos, se vão transformar em pão e vinho consagrado. É o momento de oferecer as nossas vidas ao Senhor, os nossos sofrimentos, a nossa oração, o nosso trabalho, agora unidos àqueles que Cristo e à sua oferta total assumem assim também um novo valor, pois no momento da consagração todas as nossas intenções e as nossas vidas são-nos devolvidas pelo Senhor, transformadas nele, presente em nós. E com o coro cantamos Aclamai Jesus Cristo.
seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do Senhor, para nosso bem e toda a sua santa Igreja. Recebeis, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. E por esta sagrada permuta de dons, fazei que nos elevemos às realidades do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Porque o Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, vencedor da morte e do pecado, subiu hoje ao mais alto dos céus, ante a admiração dos anjos, e foi constituído mediador entre Deus e os homens, juiz do mundo e Senhor dos senhores. Ele não abandonou a nossa condição humana, mas subindo aos céus, como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro, como membros do seu corpo, para nos unir à sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não sai reunir para vós um povo, que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho unigênito, colocou à direita da vossa glória a nossa frágil natureza humana, unida à sua divindade. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo,
que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna. Em companhia dos vossos eleitos, com Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Francisco de Sales e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, particularmente Rosa Iristrova Stanovieva, Nuno Miguel Sequeira Salvado dos Santos e Isabel Maximina, e de todos os outros que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Nos chamamos e somos filhos de Deus, dirijamos-lhe confiantes a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Devido ao momento da pandemia que vivemos, ainda não pode ser dado o abraço da paz, mas nós saudamos todos quantos nos sintonizam, muito especialmente os doentes, assim como referiu Dom Manuel Neto Quintas, e todos aqueles que sofrem provações. Para todos, a paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sei. Entreis a minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. Comungar é receber uma pessoa, é receber Jesus Cristo todo, a sua pessoa, os seus ensinamentos, a sua Igreja. Acreditamos na palavra de Jesus: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Com o coro cantamos: eu estou sempre convosco. A Eucaristia de hoje está a ser emitida a partir da Igreja de Santa Maria da Vira,
Um edifício do século XIII, provavelmente mandado construir no local da antiga mesquita pelo conquistador da cidade, Dom Paio Pérez Correia, mestre da Ordem de Santiago, que está sepultado na Capela Mor juntamente com 7 cavaleiros cristãos falecidos em 1242 nesta Batalha da Conquista. Erigido originalmente em estilo gótico, este templo foi severamente danificado pelo terremoto de 1755 e foi mandado reconstruir pelo bispo do Algarve, Dom Francisco Gomes do Avelar, que encomendou o projeto ao arquiteto italiano Francisco Xavier Fabri. Na fachada desta igreja salientam-se os elementos conservados em estilo gótico e, portanto, os mais antigos desta que é também a mais importante igreja da cidade de Tavira, conhecida por ter cerca de 24 templos. No interior desta igreja destacam-se vários trabalhos artísticos, nomeadamente a escultura da Virgem Maria, Santa Maria, padroeira desta igreja, orago maior desta igreja, que é venerada na Capela Mor e que tem uma beleza muito fora do comum. Na Capela do Santíssimo, datada de 1748, também se admiram paredes revestidas com painéis de azulejos que retratam a última ceia e uma cena do lava-pés. Aliás, a azulejaria é um dos principais tesouros deste templo, que tem junto dele um pequeno núcleo museológico com uma exposição intitulada Assim na Terra como no Céu, onde os visitantes podem apreciar belas peças do seu tesouro de arte sacra. Este espaço, bem como a igreja, está em funcionamento e aberto para visitas. Importa ainda referir que a paróquia de Tavira possui um projeto a que deu o nome de Arte Gilão Tavira e que lhe permite ter um ateliê de restauro, bem como dinamizar turisticamente os espaços à sua guarda e realizar com as verbas adquiridas a recuperação de peças das 14 igrejas que estão a seu cargo. Foi-me dado todo o poder do céu.
O coro interpreta: Só em Deus descansa a minha alma, em 3 línguas, neste dia em que se fala particularmente na liturgia da missão dos cristãos. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeis saborear os mistérios divinos, despertai em nós os desejos da pátria celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Meus irmãos, ao concluir a nossa celebração e antes de invocar a bênção de Deus, uma palavra final de agradecimento a esta comunidade paroquial e ao seu pároco por nos ter acolhido para esta celebração. Tendo vós a Eucaristia dominical a esta hora e sendo ele, o vosso pároco, membro do Gabinete de Informação da Diocese do Algarve, era o lugar mais indicado para celebrar e transmitir esta Eucaristia no Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social. Eu sei que isso até foi motivador para ele e para vós, para a aquisição do novo órgão que estamos a inaugurar, o que nos permitiu, não é, celebrar melhor com o apoio do Grupo Coral e sobretudo também do professor Ricardo. Para eles o nosso agradecimento e o nosso estímulo, que continuem agora com um entusiasmo renovado, que já estão apoiados pelo novo órgão que era necessário para esta Igreja. Um obrigado muito grande também a quantos levaram som e imagem desta celebração, a todos aqueles que estiveram em sintonia e em comunhão conosco. E, naturalmente, desejo para todos a continuação de um bom domingo. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso, por meio do seu Filho unigênito, que hoje subiu aos céus e vos abriu as portas do reino eterno, derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Deus vos seja favorável e vos santifique, para que assim como Cristo, depois da sua ressurreição, apareceu visivelmente aos seus discípulos, Ele se vos mostre no último dia como juiz benigno e vos conduza à herança eterna. Amém. A vós que acreditais que Jesus Cristo está na glória do Pai, vos conceda a alegria de sentir que, segundo a sua promessa, está convosco até ao fim dos tempos. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Renascença a emitir em toda a sua rede de emissores para Portugal e através da internet em rr.sap.pt para todo o mundo, transmitiu diretamente da Igreja de Santa Maria, em Tavira, Diocese do Algarve, a Eucaristia deste Domingo da Ascensão, em que celebramos também o Dia Mundial das Comunicações. Presidiu a esta celebração o Bispo do Algarve, Dom Manuel Neto Quintas, e concelebrou o pároco de Tavira, Padre Miguel Lopes Neto. Os comentários foram da responsabilidade de Sandra Cortes Moreira, a captação ao vivo de José Ferreira e da equipa da Mais Algarve, que emite para os canais da Eclésia e da Diocese do Algarve. A equipa que hoje esteve consigo despede-se, desejando-lhe um domingo santo, um bom domingo. E o firmamento anuncia a obra
Chegados ao final desta celebração do Dia Mundial das Comunicações Sociais, bem como a Eucaristia da Solenidade da Ascensão, damos também por terminada esta emissão. Desde já o nosso agradecimento pela sua atenção, partilha e confiança. Esperando que esta emissão tenha chegado até si nas melhores condições técnicas, em nome de toda a equipa da Mais Algarve Folha do Domingo, despedimos-nos com muita amizade. Acredite que foi para nós um prazer e uma grande alegria ter estado a acompanhar a cores e ao vivo esta Eucaristia da Solenidade da Ascensão, bem como a celebração do Dia Mundial das Comunicações Sociais, presidida pelo Bispo do Algarve, D. Manuel Neto Quintas. Despedidas de todos nós, a partir do Sotavento Algarvio, de Tavira, no Algarve, em Portugal, para o mundo. Obrigado, o resto de um bom domingo, excelente semana de trabalho ou de férias, se por acaso for esse o seu caso. Até uma próxima oportunidade aqui neste mesmo canal.